Queridos, enquanto eu vou chamar as criancinhas aqui, já vou falar sobre, venham aqui crianças, rapidinho, 3, 2, 1, cadê as crianças? Oh, glória, tem mais crianças, tem mais escondidas, venha queridinha, venha, corre, mais uma aqui, isso, o pastor vai orar por vocês. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que o Naruel falou: pastor, o Joade foi um sucesso. Né? Ele foi me encontrar lá na rua e disse: pastor, o Joade foi um sucesso. Então, nesse sábado, às 14h30, 13h30 para a equipe, 14h30 para os abençoadinhos, de 7 a 17, para estarem aqui participando conosco. Quem não fez inscrição, pode fazer ainda hoje. Hoje você pode procurar alguém da equipe, ou até no sábado mesmo, às 14h30, você pode, depois eu te dou a entrevista, tá? Depois você pode, tá batendo meu pé aqui, conversar comigo. Depois você pode fazer a entrevista aqui. Nós não queremos que nenhuma criança fique de fora. Eu glorifico a Deus pela resposta rápida que a igreja deu. Nós falamos que precisávamos de ajuda para 6 crianças, quem sabe venham aparecer outras. Então foi tão rápido que todos praticamente já passaram o Pix ali na hora e já se comprometeram em assumir essas crianças, mas virão outras ainda, e nós temos o entendimento que como igreja nós temos que assistir todas essas crianças. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, muito obrigado por cada uma desses amados, Senhor. Pai, não só essas crianças, mas também aqueles que têm vindo aqui, Senhor. Pai, os adolescentes, nós queremos colocar cada um deles nas tuas mãos e te rogar no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, e esse tempo que eles vão estar recebendo ali na escolinha, Senhor, eles sejam fortalecidos em tudo, em nome de Jesus. Glórias, pode aplaudir, é tão especial. Como disse a Simone, ainda continuando o culto dos recados e avisos, neste sábado, às 9h30, atenção, sábado 9h30, todos os idosos são convidados para estarem aqui para um culto especial. Então estamos mudando o horário para se adequar à necessidade dos idosos. Amém, queridos? Cadê os idosos? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia tão especial. Diga para quem está ao seu lado: hoje é um culto especial. Eu não me canso de falar sobre porque, amados, eu gosto de todos os louvores gospel que são preparados para nós exaltarmos o reino de Deus, mas quando a palavra ou os louvores são escolhidos como o de hoje, só para enaltecer Jesus, uau! Aliás, Jesus mesmo deve ter dito: uau, que turma joia, lembraram só de mim. Claro que na pessoa de Jesus o Pai é glorificado, Jesus é glorificado, e toda sorte de bênçãos se derrama sobre a vida da igreja. Amém, queridos? Deixa eu lhes dizer antes de abrir a palavra. Sexta-feira ainda eu estava lendo a palavra, falando com o Senhor e pensando em algo, já tinha no meu coração, mas como preparar uma palavra que tem a ver com esse nosso tempo junto à mesa. De repente você pode dizer: mas eu não faço parte dessa congregação, eu não faço parte do reino. Nós vamos dar uma oportunidade para você fazer parte do reino hoje, e você não se sentir incluído, aliás, se sentir biblicamente, de forma gospel, incluso. Não é essa inclusão
que nós temos nessa pseudocultura na nossa nação, mas é uma inclusão no reino de Deus, e aí eu me sinto liberado para estar à mesa, como nos dias daquele parente de Saul, que Davi lembrou dele, nome tão diferenciado, chamado Mefibosete, e ele tinha as pernas tortas, porque alguém derrubou ele, e ele se machucou, e ele não se achava digno de chegar-se à mesa, porém, o rei reivindicou que ele chegasse à mesa. Então eu não sei como está o teu coração, não sei como está a sua vida, aliás, de alguns eu até sei, mas eu não sei o que passa no teu íntimo, no teu emocional, e tem momentos que nós nos achamos assim, indignos de sequer vir à igreja, indignos de chegar à mesa. Sabe, queridos, quando nós rejeitamos a mesa, quando nós deixamos de vir à congregação, por nos acharmos dessa maneira, nós estamos nos retirando daquilo que dá para a salvação. Então, eu tenho que vencer as minhas dificuldades, as minhas mazelas, as minhas dores, tanto emocionais como física, como todo tipo de dificuldades, o que aliás, nesses dias, nós temos passado por muitas provações. Por que nós passamos por provações? Porque quem passa por provação, ele vai chegar no estágio de ser aprovado. Quantos querem ser aprovados? Nós estamos passando provações com a nossa filha, a Eleni está passando provação com dificuldade de enfermidade, a Eleni está passando dificuldades com a mãe dela, a minha sogra, alguns aqui acabaram pedindo oração por o filho que se machucou, outro sequer veio no culto, hoje não estou enxergando ele, porque disse: pastor, um dia desses arrumei a parte de cima do motor do carro, agora vou ter que arrumar a parte de baixo, não estou em condições de repente nem de ir no culto, até cancelei o curso de amanhã, porque era um dos que iria faltar, entre tantos, entre 5 ou 6 que iriam faltar, acabei transferindo esse último curso que nós vamos dar, da pastora e doutora Tânia Tereza. Então nós enfrentamos dificuldades, cada um, se for ver o quadro de cada um de nós vamos lembrar, ou dificuldade financeira, ou dificuldade emocional, ou dificuldade física, ou dificuldade nos relacionamentos, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou em tantas áreas. Mas, queridos, cada uma dessas dificuldades, escute bem isso que eu vou te falar, é com o propósito de nos tirar o foco do reino, quer desviar a nossa atenção, quer tirar os nossos olhos de Jesus. A saber, os discípulos andaram durante aqueles 3 anos e meio com Jesus, muitos deles fugiram no momento em que ele era para ser, foi preso ali no Getsemane, e um deles lá atrás disse: Senhor, nós vamos para onde o Senhor for, eu vou junto. E Jesus disse: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Por que eu estou lembrando desse texto? Porque são provações que desviam os nossos olhos do foco, tiram os nossos olhos de Jesus. Porém, os olhos de Jesus sempre vão estar postos sobre nós. Então, em vista do que eu estava preparando para o culto, eu coloquei no grupo da igreja aquela figura daquela pessoa representando Jesus, com aquele olhar fixo, aquela coroa posta na sua cabeça de espinho, aquele sangue vertendo no seu rosto, representando a pessoa de Jesus. Porém, os olhos dele continuaram fitos em favor da humanidade. No capítulo 22, não é a palavra que vou ministrar hoje, eu só estou dando essa introdução, porque vem em encontro desse momento, capítulo 22, 59 ao 61, diz assim: e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também esse, se referindo a Pedro, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não compreendo o que dizes. Eu não compreendo.
E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Não adianta se dar uma de Argentina, o galo entregou ele. Então, voltando-se, essa parte importante, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Sabe, queridos, às vezes nós estamos nos enveredando para alguns caminhos que o Senhor não deseja que nós nos desviemos. Às vezes nos distanciamos na forma geográfica, mas também nos distanciamos espiritualmente do Senhor. Quando nós nos permitimos olhar para os céus, quando nós nos deixamos ser constrangidos pelo Senhor, em todas esses louvores, eu me senti constrangido, entoando esses louvores, certamente os olhos do Senhor estavam postos sobre cada um de nós. Porém, quando nós oramos, ali antes de começar o culto, no pré-culto, uma das minhas orações era dizer: Senhor, não permita que ninguém se desvie do teu olhar, que ninguém se distraia, que todos permaneçam conectados com o Senhor, porque é no amor, são nos olhos de Jesus que nós vamos encontrar a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor dedicado a cada um de nós. Às vezes, queridos, nós queremos encontrar isso no nosso cônjuge, queremos encontrar isso nos nossos filhos, queremos encontrar o amor, a cura, a misericórdia no nosso líder, queremos encontrar no nosso patrão, queremos encontrar nos amigos. Nós vamos encontrar amparo, sim, vamos encontrar cuidado, mas a transformação que faz com que o nosso coração possa se voltar para o nível da eternidade são os olhos de Cristo. E nós precisamos estar sensíveis a isso. Eu cantando essas canções, dizendo eu te amo, ó Deus, quantas canções, todas elas foram lindíssimas hoje. Por isso eu volto a dizer para os que escolheram, todos os domingos anteriores também foram excelentes, mas hoje foi apropriada. Volto a lhes dizer, no meu coração eu via Jesus dizendo: uau, eles estão voltados para mim. Que o teu louvor tenha chegado na presença do Todo-Poderoso, do nosso Deus, porque certamente Ele vai trazer esse nível de cura e de restauração. Amém, queridos? Então agora, em vista disso, eu quero repartir essa porção da palavra de Deus, que tem a ver para o lugar onde o Senhor quer nos levar. Veja, quando você estiver caminhando e alguém perceber que você está andando fora dos caminhos, essa pessoa te admoestar, dê ouvidos a ele, porque é o Senhor usando esse abençoado, essa abençoada, para te ajudar, para te trazer de volta, para que você não continue distraído, para que você não se perca nos caminhos do Senhor, para que, sabe, queridos, até na própria palavra nós podemos nos perder. Você sabia disso? Porque tudo que nós estamos realizando nesses dias, a saber o Joade, a saber os cursos com a Tânia Teresa, a saber o culto dos idosos, o Dia Internacional da Mulher, porque os gremistas não querem que fale Dia Internacional, querem que fale só Dia da Mulher, não sei porquê, todas essas situações, às vezes, se tornam como eventos tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar da centralidade, tentando nos tirar da essência. Mas eu quero convidar você hoje para voltar para a essência, amém, amados? Qual é a essência? A essência é na casa de Deus, a essência é junto à mesa, a essência é compreender a obra que Ele realizou em meu favor, e nada nesse mundo, nenhum evento, nada pode me retirar do que o Senhor promoveu na minha vida, no nível de salvação. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, Ele merece. Aleluia. Agora diga comigo, glória a Deus.
nós sempre vamos dar glória a Deus, porque toda glória, toda honra, todo domínio, todo poder, toda exaltação seja ao nosso Deus. Tudo que você ouvir aqui, tudo que você receber, você tem que sair desse lugar, chegar em casa, colocar a cabeça no seu travesseiro e dizer glória a Deus. Você tem que ir para a palavra, você tem que dobrar os seus joelhos, você tem que se conectar com o Pai, e nem lembrar de mim, aliás, lembrar com carinho, lembrar dos irmãos com carinho, mas toda a glória você tem que dar ao nosso Deus. Eles, os amados que trouxeram o louvor, volto a dizer, tão especial hoje, se esforçaram, se esmeraram, nós vamos lembrar desse momento, mas toda a glória seja para o nosso Deus. Então, capítulo 15 de Coríntios, primeiro aos Coríntios, do versículo 1 ao 11, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Veja como Paulo começa chamando a atenção da igreja de Corinto, ou admoestando a igreja de Corinto, no sentido de refrescar a memória deles. E enquanto eu li essa palavra, eu dizia: uau, obrigado Senhor, o Senhor está inquirindo de mim o refrescar da minha memória, para que eu volte à essência, para que eu volte à centralidade da tua palavra. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Quantos perseveram na palavra de Deus? Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas ou a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais, falando da época, a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, certamente todos esses já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém, queridos? Então, deixa eu começar aqui a ilustrar o que Paulo está dizendo para a igreja, e o que eu quero dizer para a igreja nessa noite, o que eu quero dizer ao teu coração. O apóstolo Paulo, ele estava aqui chamando a atenção da igreja de Corinto, para que voltasse, para que retornasse à centralidade. Por quê? Porque ali havia uma discussão, aliás, uma série de discussões. Se você for ler toda a carta de Corinto, você vai ver que eles falam a respeito de várias coisas. Dentre elas, nesse texto, estava se discutindo se havia realmente ressurreição de mortos. Então Paulo chama a atenção, dizendo para eles: ei, é necessário que nós voltemos à centralidade, é necessário que nós voltemos à essência. Tantas coisas são importantes e necessárias na palavra de Deus para nos ensinar, porém, se nós esquecermos da obra redentora de Cristo, nada vale a pena.
todas as coisas que nós recebermos, como os profetas receberam, como homens e mulheres de Deus recebeu, porém, Jesus teve que visitá-los. Jesus, diz a palavra, que visitou cada um desses, para falar-lhes a respeito da salvação nele mesmo. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual perseverais. Tem um ditado que diz que não basta começarmos bem, é necessário terminarmos bem. Por quê, queridos? Porque a própria palavra de Deus fala acerca da conversão, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como que isso funciona? A minha e a tua conversão foi no momento da manifestação de Jesus, como nesse caso que apareceu a muitos aqui, eu já vou discorrer sobre isso. Porém, o Senhor requer aqui que se tenha uma caminhada, um relacionamento com Ele, dia após dia, para não sair do foco, que é a salvação em Cristo Jesus. Por Ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A palavra de Deus, ela precisa estar enraizada em nós, ela precisa gerar vida em nós. Você sabe, muitas pessoas que recitam versículos, muitos versículos, porém, você vai olhar a vida dele, não condiz com os versículos que ele recita. É evidente que nós não devemos nos achar, nem julgar-nos no nível da perfeição. Por quê? Porque nós vivemos numa carne pecaminosa. Nós só vamos chegar nesse estágio, diz a palavra, quando o nosso corpo for glorificado. Aí sim nós vamos estar na glória e interagindo da mesma forma que os anjos interagem diante do Senhor. Mas, queridos, o que nós precisamos entender é como o salmista diz, Salmo 119, 11, você pode projetar lá para nós, Henrique? Ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Qual é o antídoto do pecado? O que vai fazer com que o pecado não prevaleça na minha e na tua vida? Quando eu falo pecado, queridos, tem a ver com as nossas atitudes pecaminosas, com os nossos comportamentos, aquilo que não devíamos fazer e acabamos fazendo, ou aquilo que deveríamos acessar, mas nos abstemos disso, negamos de fazer isso. Por que essas coisas acontecem? Porque a palavra não está sendo guardada no coração, porque a palavra só chegou na mente, só chegou no intelecto, só chegou no conhecimento, só se tornou um crente, um evangélico, um homem ou uma mulher de Deus, conhecedora da palavra, mas não praticante. E o que o Senhor está requerendo de uma igreja madura nesses dias, é que eu e você sejamos conhecidos por aqueles que praticam a palavra de Deus. Onde nós estivermos, a luz, a resplandecência do Senhor tem que estar naquele lugar, amém, amados? Porque onde a luz se manifesta, as trevas são dissipadas. Ou seja, onde eu estiver. Essa semana eu estive com o meu cunhado no Juventus, lá encontrei uns irmãos lá no Clube Juventus, mas o garçom, ele já chega e diz: pastor, o que você quer beber? E eu digo para ele: uma Antártica, aquela azulzinha, com 2 fatias de limão, uma água tônica. Já viu a Antártica azul, né? E ele diz: eu já sei, pastor, o que você bebe. Por quê, queridos? Porque eu sou luz naquele lugar, amém, amados? Onde nós estivermos, as pessoas, nós não podemos nos abster de andar com outras pessoas, porque senão nós vamos formar uma redoma no nosso entorno, e só vamos nos relacionar com os crentes. Logo, aqueles que estão nas trevas não terão oportunidade de ser salvos.
Eles vão ter que olhar para nós e perceber que nós não nos deixamos corromper, porque nós temos a essência, a centralidade, que é Cristo Jesus, a esperança da glória em cada um de nós. Isso leva uma igreja à maturidade. Nós vamos ter o curso bíblico aqui, muito especial. Você vai crescer, você vai conhecer a palavra de Deus, e você vai ser instigado a colocar tudo isso em prática. Por quê? Porque se o conhecimento que eu recebo dos céus, me torna mais responsável em relação ao reino. Então, quanto mais eu recebo. Por quê? Então, o apóstolo Paulo diz assim, veja isso, que declaração tremenda. Quando eu pensei, vou ministrar o que sobre a ceia, logo me veio esse versículo, quando ele diz assim, ó, antes de tudo, ou antes de qualquer coisa, nada tem tanta importância, eu os conheci, os amei, caminhei com vocês, o apóstolo Paulo dizendo, quanto mais Jesus, mas antes de qualquer coisa, antes da nossa amizade, antes do nosso relacionamento, antes das conquistas que nós tivemos, antes dos lugares onde nós fomos, antes de tudo, ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ninguém dá para os outros aquilo que não tem. Eu vou falar da salvação, eu vou falar a respeito de cura, eu vou falar a respeito de unção e de graça, se eu caminhar nisso, se eu me permitir ser conduzido nisso. Porque muitas pessoas têm dificuldades de levar a palavra de salvação ou de conversão para os outros, porque tem uma palavra, aliás, porque tem uma palavra não, porque tem milhares de palavras de acusações no seu coração, na sua mente, em razão de como se leva a vida, como se comporta. Antigamente nós chamávamos da consciência pesada, o indivíduo tem uma consciência pesada, mas a verdade é, queridos, que quando nós não estamos cheios da palavra, guardando a palavra no nosso coração, para não pecar contra Deus nas nossas atitudes, nós não temos para dar para os outros, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, e aqui daí ele fala sobre a centralidade, aqui ele fala sobre a essência do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Amém, amados? Morreu pelos nossos pecados. Por que ele diz segundo as Escrituras? Porque não basta eu ouvir de alguém a respeito da obra de Jesus, eu tenho que interagir com uma palavra. Por quê, amados? Porque qualquer um dos livros que nós formos desafiados a ler, a saber, um livro secular, ainda que um livro com um viés gospel, não terá a presença do escritor, como aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você está lendo, você está comendo das Escrituras, o Espírito Santo de Deus, a saber, o autor desse livro, está junto com você. Quantos aqui já leram biografia de Moody, de Finney, e até esses dias, eu acho que a Alice citou um desses autores, porém esses autores já morreram. Quando você pegar um livro dele, ele não vai estar junto ali, vai estar a memória dele, vai estar o que ele escreveu, mas aqui, além da memória, além do que ele escreveu, nós temos ele caminhando conosco, nós temos ele refrescando a nossa memória. Por isso ele diz, segundo as Escrituras que recebestes, segundo as Escrituras que perseverais, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso chama ceia, diga ceia. O que é a ceia? A ceia é pão partido, a ceia é vinho derramado, a ceia é corpo de Cristo no sacrifício, que é o pão. A ceia é o sangue dele derramado na cruz, que é a vida derramado em favor de cada um de nós. E foi cantado louvor
a respeito disso. Eu disse: uau, eles andaram olhando a minha ministração, porque tem tudo a ver com a obra de Cristo. Essa noite eu quero chamar a tua atenção, como Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto. A centralidade, a obra de Cristo tem que estar enraizado ou enraigado no teu coração, muito mais do que qualquer coisa do que se encontre nesse livro, porque se a obra de Cristo, ela não estiver em nós, nós não estamos sujeitos a mudanças. Há uma conversão. O que é conversão? É mudança de rumo. Mas por que volta então? Então houve uma desconversão, ou se converteu para o lado errado, e essa conversão, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, de glória em glória, de fé em fé, nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, para a glória eterna, amém, amados? Então nós precisamos caminhar com essa direção. E aí ele continua dizendo: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Quando Jesus apareceu para você? A primeira vez. De que forma ele apareceu para você? Alguém apresentou ele para você, porém o teu coração começou a se incendiar. Quem sabe não foi naquele momento em que você fez uma oração. O teu coração começou a se incendiar quando você começou a se apropriar das Escrituras, quando você começou a perseverar nas Escrituras. Então você é chamado à mesa, então você é chamado à casa do papai, então você vem para esse lugar constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Você saiu do nível da religiosidade, onde ia por um desencargo de consciência, ou porque fazia parte da cultura. Nós sabemos disso, nós que não nascemos em berço evangélicos, nós íamos nos lugares por causa da cultura, por causa da exigência. Mas hoje eu sei que cada um de vocês, ainda que eu tenha colocado alguma coisa no grupo da igreja para te constranger, você sabe que você vem aqui porque o Espírito Santo de Deus tem visitado você e a tua casa. O Espírito Santo, o olhar de Jesus tem se voltado para nós. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Por que, queridos, que ele foi visto por mais de 500? Primeiro, ele é visto por Cefa, ou por Pedro, depois pelos 12, depois ele aparece para 500 irmãos, para testemunhar que ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, para que aqueles 500 se tornassem os propagadores, aqueles que sairiam por todo mundo dizendo: eu vi com os meus olhos. Aliás, Tomé teve que tocar em Jesus e perceber o furo das suas mãos e dos seus pés. Aliás, ele disse: toque nas minhas mãos e veja os cravos das minhas mãos. Então ele apareceu para eles, para que entendesse que Jesus morreu para aniquilar o meu e o teu pecado, e o pecado de toda a humanidade. Porém, nós somos aqueles que entendemos, nós somos aqueles que compreendemos, e viemos para esse lugar para participar da mesa. A mesa é o lugar da vitória do Senhor estabelecido para o seu povo, amém, queridos? Para os famintos de Deus, os desejosos do Senhor, e ele ressuscitou, como foi cantado várias vezes aqui, para nos dar vida. Ele ressurgiu quando ele apareceu para os discípulos, quando ele apareceu para aqueles 500, quando ele apareceu para Cefas, quando ele apareceu para Tiago aqui, como fala na sequência, ele disse: ei, eu estou demonstrando para vocês, testificando que eu ressurgi para lhe dar vida. O que é não ter vida? É caminhar como morto. A Bíblia fala que algumas pessoas são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É uma capela bonita, com o melhor mármore, às vezes até com inscrições de ouro, como nós conhecemos pelos cemitérios da vida.
Assim, às vezes, são as pessoas que ainda não receberam vida, ou receberam vida, mas preferem voltar lá para a lápide, preferem voltar para o jazigo. Mas o Senhor, Ele apareceu para aqueles 500, e apareceu para os 12, para dizer para eles: ei, eu ressuscitei para dar vida para cada um de vocês. Quantos têm vida? Digam amém bem forte. Amém. Quem tem vida se expressa, quem tem vida se alegra, quem tem vida, como eu falei para um abençoado agora há pouco, e dei um abraço de urso nele, apesar de ser muito mais forte do que eu. Nós precisamos ir para uma academia, nós precisamos fazer caminhadas, nós precisamos manter ativo o templo do Espírito Santo. Nós não podemos detonar o templo do Espírito Santo. Nós temos que olhar com a visão de Cristo, quando Ele olha para nós, e percebe como esses dias Alice lá no restaurante mais chique aqui da cidade, a Madoca, quando eu fui pegar a minha marmita lá, a Alice falou: pastor, quando é que você vai tirar o seu boné? Quando é que vai acabar o propósito? E o Kleberson falou: por que está usando o boné, pastor? Eu falei: é um propósito. Não ficar muito feio, mais do que é. Queridos, quando o bebê nasce, você, a não ser alguns, né? A maioria deles nascem sem cabelo. Quanto tempo leva para a criança ter o cabelinho, poder pentear? 6, 7, 1 ano às vezes, 10 meses. Por que vocês querem que o pastor já mostre a cabeleira para vocês? Diga para quem está lá: tenha paciência, abençoado. Se ligue. Se ligue. Eu estou os ademoestando a esperarem. Amém. Então, versículo 7. Depois eu já estou caminhando aqui, não vou me demorar muito, até porque essa palavra, depois que eu a preparei, eu pensei assim: puxa, vai ficar uma palavra curta, mas não tem problema. O importante não é a extensão da palavra, é quanto ela vai entrar no teu coração. Amém? Porque vai ser rápido ou porque vai entrar no teu coração? Seja sincero, hein? Ei, Jesus está te olhando, tá? Escute isso. Quando Jesus olhou para Pedro, constrangeu Pedro. Diz a palavra que Pedro chorou. Jesus olha o coração. Cuidado, hein, com o que vocês estão. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde pelos apóstolos. Por que visto por Tiago? Por que visto por Pedro? Por que visto? Para testificar. Diga: testificar. Jesus visita você na sua casa. Jesus manda uma mensagem ao teu coração. Jesus manda um WhatsApp para o teu celular, para te constranger, para testemunhar que Ele não desistiu de você. Às vezes nós ficamos viajando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, olhando coisinhas triviais que só enchem a alma, e muitas vezes não paramos para perceber que no aplicativo você tem a Bíblia, que você pode falar com o Senhor, que Ele pode trazer uma mensagem especial no teu coração. Não são aquelas mensagens preparadas, sabe, queridos, de um bom dia, hoje Jesus está te visitando. Aquela pessoa que está falando, de repente ele nem contato tem com Deus. Aquilo já virou um profissionalismo, já é algo elaborado para ter um seguidor. Ora, quantos estão me seguindo? Não quero que ninguém me siga, siga Jesus, que é o Senhor da glória. Tem pessoas que se gabam de dizer: eu tenho 8 mil, 10 mil, 15, 30 mil seguidores. Quantos seguidores tem Jesus? Só que na igreja tem uma porção grande de seguidores. Nós temos que ter a visão de quem nós vamos seguir. Versículo 8: afinal, depois de todos, foi visto também por mim,
como um nascido fora do tempo. Essa palavra, ela fala da minha conversão. Um dia desse eu comentei que conversão, ela se dá no final, quando você estiver na glória. Por quê? Porque você você trilha uma caminhada de conversão. Dia após dia você é convidado a se converter. Mas tem um momento em que há uma guinada, e graças a Deus houve uma guinada na minha vida. O Vitor olhou nas minhas costas e disse: pastor, 7,5 está nas tuas costas, foi o ano que eu vim para Pato Branco, foi isso? E aí eu lembrei, 87 foi o ano em que eu fui para Jesus. Esse dia aconteceu uma conversão na minha vida. Tem deslizes, tem momentos de dificuldades, até com a esposa, às vezes tem, porque não é fácil, sabe? As esposas não são fáceis. Quantos maridos nós temos aqui? Vocês sabem que não são fáceis. Mas isso não me tira do foco. Isso não me tira da conversão em Cristo Jesus. Porque esses desafios não me roubam daquilo que eu ganhei em Cristo. Então, quando eu olho para essa palavra, afinal porque eu sou, aliás, desculpe, depois de todos foi visto também por mim como um nascido fora do tempo. Jesus um dia se apresentou para mim num sonho. É como se eu passasse a noite toda interagindo com Ele. Ele com as mãos sobre os meus ombros e mostrando um lavrado muito grande. Depois eu entendi que tinha a ver com semeadura da palavra. Por isso eu estou aqui hoje, resultado dessa conversão. Então, um dia ele apareceu para mim como nascido fora do tempo. Eu já tinha meus 30 e pouquinho. Então, essa palavra, ela tem que falar ao seu coração também. Qual foi o dia em que o Senhor te visitou como nascido fora do tempo? O que o Senhor tem proporcionado, ou aliás, o que você tem permitido que Ele proporcione na sua vida, no nível de crescimento, de transformação e de conversões? Quanto você tem se enraizado na palavra e acoplado-se em Cristo Jesus, conectado com a eternidade? Você pode fazer essa medição, essa aferição na sua vida? De vez em quando nós temos que parar para pensar: que tipo de cristão eu sou? Que tipo de crente eu sou? E se você tiver uma nota boa para você, uau, continue caminhando, continue melhorando. Versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 mais um, que deve ficar melhor, 14, 13 livros foram escritos, ou epístolas, pelo apóstolo Paulo. E Hebreus, muitos afirmam que também foi escrito por ele. Então, ele escreveu pelo menos a metade dos livros do Novo Testamento, e mesmo assim se acha como o menor dos apóstolos, é até indigno de ser chamado apóstolo. E eu pergunto: e nós? Quantos livros você já escreveu na vida? Quantas mensagens você mandou para alguém? Quantas pessoas você já trouxe aos pés de Jesus? Eu lembro da oração, até a Elinice comentou, aliás, não sei se foi ela ou alguém comentou no monte, na segunda-feira, a maioria dos homens foram orar. E cada uma das orações era como uma confissão, uma dor. E uma das orações era: Senhor, nos leve a entender o teu amor, a repartirmos esse amor pelas outras pessoas, nos leve a alcançar os que ainda não te conhecem. Por quê, amados? Para nós nos sentirmos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Talvez não apóstolo. Às vezes eu me indago: eu sou digno de ser chamado pastor?
O que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer para que essas indagações não façam mais parte da minha vida? Qual as indagações o Espírito Santo tem trazido ao seu coração, na sua mente nesses dias? Inquirindo de você, para que você se sinta amado, para que você se sinta aceito, para que você se sinta na liberdade de dizer: ei, eu tenho que estar à mesa do Senhor. Falei para os homens, esse será o último curso que eu vou dar, da doutora Tânia Tereza, e transferir para metade e final do mês que vem, por conta de alguns que estão viajando e outras situações que estão acontecendo. Mas é necessário que esses que não fizeram, façam, para que tenha mais uma oportunidade de promover acerto na sua alma, acerto na sua vida, para caminhar para uma conversão e uma maturidade em Cristo Jesus. Mas pastor, eu tenho coisas importantes para fazer. Queridos, existem coisas importantes, existem coisas necessárias, mas eu tenho que descobrir o que me leva para a eternidade, o que amadurece a minha caminhada em Cristo Jesus, e me esforçar para estar nesse lugar. Amém, amados? Glorifico a Deus pelos que já fizeram esse curso, pelas mulheres que fizeram, e por aquelas que vão fazer, por aquelas que vão se permitir também continuar esse tratamento, que é muito importante. Último versículo, aliás o penúltimo: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, e não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Glória a Deus. Pode dizer comigo? É exatamente o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu fui criado aos pés, Paulo dizendo, não eu, tá? Eu fui criado aos pés de um doutor da lei por nome Gamaliel, a pessoa de maior conhecimento da palavra. Eu cresci junto ali, aos pés desse homem, conhecendo acerca das Escrituras, mas não é por mim. Ele diz, é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. E ainda ele lembra, e é fato, ele trabalhou muito mais do que aqueles que andaram com Jesus. Quem andou com Jesus se alimentou dele. Quem andou com Jesus recebeu livramento, como quando estavam por naufragar ali no mar da Galileia. Em outros momentos, Jesus se fez presente e os salvou. Pedro, aliás Paulo, ele não tinha a presença física de Jesus como os demais tinham. Então diz a palavra, aqui ele testificando, que ele trabalhou muito mais do que todos os outros juntos. Mas ele encerra dizendo, todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Amém, queridos? E isso tira toda a prepotência, isso tira toda a arrogância, isso tira todo o conhecimento natural, isso tira todo o conhecimento cultural. Eu passo a depender de Jesus. Na verdade, eu não sei nada da palavra, se o Espírito de Deus não estiver em mim, eu não consigo passar essa palavra para vocês. A obra não vai acontecer no coração de ninguém, se o Espírito Santo não se fizer presente nesse culto. Amém, amados? Então eu preciso também ter esse mesmo foco. Eu não sou nada sem a graça de Deus. Por isso, ele realizou a obra em nosso favor. O último versículo ele diz, portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Essa palavra da redenção, essa palavra do sacrifício de Jesus, essa palavra da ressurreição de Cristo, tem que ocupar o lugar de maior espaço no meu e no teu coração. Tem que formatar a nossa mente de uma forma, de uma qualidade tal, que o Evangelho todo
possa vir após esse entendimento, que Jesus morreu pelos meus pecados. Então, eu não tenho direito de adular o pecado. Eu não tenho direito de continuar preso ao pecado. Eu tenho que sair correndo, eu tenho que dizer não, eu tenho que me abster. Quando o pecado bater a porta, aliás, lá no Velho Testamento, quando o Senhor se referia a Caim, ele diz: o pecado jaz à tua porta. Ou o jaz, querido, é morte, é verbo para se escrever na lápide. Aqui jaz fulano de tal. O pecado jaz na tua porta, ou ele vem trazer morte, mas cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominar o teu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vamos tomar a ceia agora, mas antes eu quero fazer uma oração que contemple todos para participar, mas escute bem isso, vai te tornar mais responsável. Pastor, você está falando isso para que alguns se constrangem e não venham para a ceia? Não, eu estou chamando a responsabilidade no sentido de dizer, queridos, que eu não posso me omitir de trazer uma palavra com toda a seriedade. Os que vão chegar-se à mesa, pedir para os irmãos lá prestar atenção um pouquinho aqui, viu, Simone? Só um pouquinho, já liberamos para os amados. Vai precisar mais gente lá para servir, né? É só vocês? Uau! A equipe, então, só para a equipe prestar atenção nisso também. Quão importante nós chegarmos à mesa. Nós precisamos, queridos, entender que ali tem pão e tem vinho ou suco. Mas quando eu comer do pão, não vai acontecer um milagre na minha vida porque eu comi o pão. Não vai acontecer um milagre na minha vida porque eu tomei o cálice. Mas o comer do pão e o tomar do cálice, eu tenho que entender que isso é feito em memória a Ele. Em memória àquele que morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Então eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero fazer uma oração agora, para que aqueles que ainda não entregaram as suas vidas completamente nas mãos do Senhor, escute isso por gentileza. E aqueles que estão com os olhares desviados ou as suas vidas desviadas do Senhor, sintam o convite dele para voltar. Percebam o olhar de Jesus quando olhou para Pedro, e Pedro disse: não, eu não vou te negar. Jesus o negou 3 vezes imediatamente. Queridos, as nossas atitudes, quando não são liberadas pelo Senhor, nós estamos negando Ele. Que o olhar de Jesus hoje seja para nos trazer de volta, para olhar para você como Pedro, dizer: ei Pedro, volte, se arrependa e tome da ceia. Amém, amados? Alguém segure as crianças lá, por gentileza, um pouquinho. Ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu reconheço a seriedade da Tua palavra, especialmente da Tua obra realizada naquela cruz, em meu favor. O Teu sacrifício foi para pagar o meu pecado, as minhas mazelas, tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E eu reconheço, Jesus, que ainda tem áreas na minha vida, atitudes que ainda
não agrada o Senhor, mas nessa noite eu me arrependo de cada uma dessas atitudes e me sinto convidado para estar à mesa, porque eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, como meu Senhor e meu Salvador. Diga: como meu Senhor e como meu Salvador. Pai, eu oro para que a tua palavra, Senhor, ministrada nessa noite, Senhor, rasgue as distrações, rasgue, Pai, todo o pecado, Senhor. Aqueles que, quem sabe, estiveram fora dos teus caminhos, ou estão debaixo de acusações, que se permitam ser constrangidos pelo teu Espírito e voltar para casa. Que abram mão, Senhor, do convite da morte. Meu Deus, eu oro, meu Deus, para que, se alguém está no nosso meio, Senhor, tem flertado com a morte, com o pecado, Senhor, que dá para a morte, que o Senhor os tire desse lugar nessa noite. Pai, que no interior de cada um desses amados, um fogo, Pai, como um fogo devorador, aqueça os seus corações e o seu interior, e possam tomar hoje, Senhor, Pai, com a seriedade de quem percebe o nível de maturidade que o Senhor está querendo levar à igreja nesses dias, para o louvor e a glória do teu nome. Eu oro por esses elementos, que esse pão que foi moído antes de ter o formato que tem, eu oro, papai, porque representa o teu corpo partido, moído na cruz, agredido pelas nossas transgressões e os nossos pecados. Eu oro, Pai, pelo suco da vide, que representa o sangue do Cordeiro, que foi derramado para a remissão da humanidade. E nós estamos aqui nessa noite para comer do pão e tomar do cálice como filhos que não recusam o convite do Senhor para estarmos à mesa. Por isso, Pai, nós abençoamos esse momento que vamos tomar como família. E a minha oração é para que o teu Santo Espírito traga um nível de constrangimento que nunca experimentamos, um nível de transformação que ainda não alcançamos. Pai, que essa igreja sinta-se conduzida pela tua poderosa mão, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, queridos, e venha com essa seriedade. Pegar do pão, pegar do cálice. Você que sentiu-se reconciliado no Senhor, ou você que ainda não se sentia filho ou filha, mas hoje compreende essa necessidade, porque aquilo que tomamos aqui, a atitude que fazemos aqui, ela dá para a eternidade. Aquilo, o nosso comportamento aqui, são semeaduras para a eternidade. Nós passamos por essa vida como um estágio, e esse estágio é para nós caminharmos para um lugar onde Jesus vai nos servir. Ei, você quer ser servido por Jesus? Saia do seu celular, saia das redes sociais, saia da distração e venha para o lugar da bênção. Você tem percebido que quando você chega aqui nesse lugar, nós projetamos aqui: desliga seu celular e se conecte com Deus, porque nós não queremos que você se distraia, não perca nada. Nós, seres humanos, nos distraímos muito fácil.
Crianças são crianças, queridos. As crianças correm de um lado para o outro, mas os adultos, eles não podem ter a mesma pegada. Os adultos precisam ser exemplo para as crianças. E nós precisamos ser exemplo de seriedade, com o sacrifício de Cristo em nosso favor. Quem não pegou da ceia ainda, não se sinta fora. Se sentir fora da ceia, se sentir fora da mesa, é optar por condenação. Pão para mim. Nós vamos tomar juntos. Vamos tomar juntos com alegria. Se junte a alguém se você está sozinho. A mesa fala de família. Nós já vamos tomar a ceia, já vamos comer do pão. A mesa fala de família. Tem uma direção do Pai. Tem uma direção do Senhor. Olhe quem está junto com você. Olhe quem está próximo de você. Se sinta como família. Serginho, fica aí. Se sinta como família. Coma do pão como família. Tome do cálice. O pastor está dando direção. Tome do cálice. Aleluia.